Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sobriedade e paz. E só por hoje, graças a Deus, piedade redentora. E dai-nos a sobriedade. Podemos sentar. Então, com alegria, estamos aqui. Sou o Padre João Seconello, Arquidiocese de Curitiba, e responsável pela formação da Pastoral da Sobriedade. Estou na pastoral, ela está completando 2 décadas, então há 2 décadas, 20 anos, estamos aí nesta Pastoral da Sobriedade. E junto então com a equipe, nós desenvolvemos o programa de vida nova. O programa de vida nova, que é o que norteia as reuniões de autoajuda. E nós conhecemos este programa de vida nova e todos juntos vamos então rezá-lo dizendo: Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade redentora de Cristo, e dai-nos a sobriedade. E assim nós constituímos, como agentes da Pastoral da Sobriedade, este programa de vida nova, onde nós queremos expressar que é possível vivermos em sobriedade só por hoje, na graça de Deus. Um dia de cada vez, nós vamos assim trabalhando aquilo que é necessário e aquilo que precisa de sobriedade em nossas vidas. E tudo é necessário para que sejamos cada vez mais sóbrios e para que sejamos cada dia mais santos, vivendo este programa de vida nova. Como somos agentes da Pastoral da Sobriedade, primeiro o programa tem que servir para nós, né? Se ele serve para mim, eu posso então fazer com que isso se torne também uma realidade na vida de muitos irmãos. Porque nós sabemos, né, que a droga é um mal,
E o mal, a gente não pode dar tréguas para ele, como nos dizia o Santo Padre, né, João Paulo II. É necessário que nós façamos daquilo que é a nossa vida também o bem para os nossos irmãos. Não podemos compactuar com o mal. E se o mal destrói a vida, é necessário que abracemos então as causas daquilo que é a força do bem para podermos realizar então esta pastoral. E a pastoral começou lá então há 20 anos atrás, e ela começou pequena, e nós já sabemos que ela iniciou a partir de um sonho lá da vida de Dom Irineu Danelon, que foi assim dividindo, né, através aí do impulsionar da pastoral da juventude, para que a igreja fizesse alguma coisa. E a igreja então começou a pensar através do nosso bispo, Dom Irineu, que era possível fazer alguma coisa. E então foi proposto esta pastoral, esta ação, né? Esta ação da igreja, uma das ações para que pudéssemos levar, né? Levar a esperança a tantas famílias que sofrem com o flagelo da dependência química. A princípio, a partir então daquilo que foi formalizado como pastoral pela CNBB, nós começamos então a reunir e nos reunirmos para vivenciar aquilo que nós sonhávamos e pensávamos como poderia ser a pastoral da sobriedade, a exemplo daquilo que já existia. E o que existia era o AA, o que existia era o amor exigente, o que existia era o ENA e tantos outros movimentos que vieram a somar, né, aí nesta questão da recuperação da dependência química. Então surge a pastoral como a pastoral da prevenção e recuperação em dependência química. Este era o nosso desejo, era o desejo de todos nós que estávamos aí iniciando a pastoral, de como seguir estes rumos, né, para que a pastoral pudesse ser uma realidade lá nas nossas paróquias, lá nas nossas dioceses. Então, como começou mais centralizado a nível nacional, fomos fazendo aí as pequenas formações e assim fomos nos espalhando pelos estados e por muitos estados aí do nosso Brasil, aonde hoje tem esta realidade da pastoral da sobriedade. A pastoral da sobriedade, nós nos identificamos através então e a partir do grupo de mútua ajuda. A partir deste grupo de autoajuda é que nós vamos formando a pastoral lá na nossa comunidade, lá na nossa paróquia, lá na nossa diocese. Então é uma ação da igreja para que possamos então vivenciar e propor, a partir da nossa experiência, um programa que liberta, que salva para os nossos irmãos e principalmente para as famílias. Se nós não somos dependentes químicos, nós temos com certeza as nossas dependências. Somos dependentes, todos nós somos dependentes, né? E somos dependentes de coisas diferentes. Então a reunião de autoajuda é para todas as pessoas, para o dependente, mas de modo especial para os familiares, para que a família compreenda e entenda, né, que a pastoral é para todos nós. Lá em Deuteronômio 30 se diz que diante de você Deus põe a vida e põe a morte. Diante de ti eu ponho a vida e eu ponho a morte. Diante de ti eu ponho a bênção e eu ponho a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva você e também a sua posteridade. Então, se nós ficarmos no pecado e na dependência química, nós não vamos ver a nossa posteridade. Nós não vamos ver aqueles nossos descendentes crescer. É necessário então estancar este mal a partir então da nossa consciência. Mas no primeiro passo diz assim: admito a minha dependência dos vícios e pecados. Todos nós temos vícios, todos nós temos pecados e nós admitimos que somos dependentes. Nós admitimos que sozinho nós não conseguimos ser sóbrios,
Sozinho também eu não consigo ser santo, como falava o nosso bispo. É necessário que nós possamos nos reunir como família e como comunidade, para trabalhar a sobriedade, para chegarmos cada dia mais próximos da santidade. Então admito a minha dependência. E quem é agente da Pastoral da Sobriedade, levanta a mão. Quem é agente? Também admita, meu irmão, minha irmã, que você pode e já está fazendo evangelizar. Já está evangelizando. Admito que eu posso evangelizar. Admito que eu posso proclamar. Admito que eu posso anunciar Jesus Cristo, libertador, redentor para a nossa comunidade. E admitimos, nós que somos agentes, em primeiro lugar, que podemos evangelizar a partir da nossa família. Eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar o mundo que está ao meu redor. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso começar a mudança pela minha família, pela minha comunidade. Talvez o lugar mais difícil de se evangelizar seja lá em casa, porque lá em casa eles nos conhecem. Conhecem as nossas virtudes, qualidades, mas também conhecem os nossos pecados, as nossas dependências. Então é difícil proclamar e anunciar Jesus, muitas vezes, na nossa própria família, porque não podemos fazer um discurso, né? Porque todo discurso tem que estar baseado no nosso testemunho. E é o que a Pastoral da Sobriedade propõe, né? Ela propõe que o testemunho de um sirva para que o outro, né? Para que o outro possa então perceber esta experiência e fazer com que isto seja remédio para a minha sobriedade de só por hoje, na graça de Deus. Então admito a minha dependência, admito que sozinho eu não consigo, admito que eu posso, na graça de Deus, ser então um agente evangelizador, um proclamador do Evangelho lá na nossa comunidade, aonde nós anunciamos com alegria. Quem admite, ele confia, e ele confia que é possível pela graça de Deus. Tudo posso, mas tudo posso por causa de Jesus. É Jesus quem nos norteia, é Jesus quem nos leva a admitir, a confiar e também de modo especial a nos entregarmos. Nós, agentes da Pastoral da Sobriedade, e você, agente da Pastoral da Sobriedade, com certeza se entrega para esta pastoral de corpo e de alma. Se entrega e faz com que isto seja uma grande motivação para a sua vida lá na comunidade. E nós fizemos o que? Testemunhamos, né? Testemunhamos Jesus através das nossas reuniões. Através então daquele acolhimento incondicional. E o quarto passo qual que é? Arrepender-se, né? Arrependido de tudo que eu fiz. Quero voltar para a tua graça, quero voltar para a casa do Pai. E aqui nós estamos falando então de Lucas, lá no capítulo 15, a partir do versículo 11, da parábola do filho pródigo, que nós já conhecemos, né? Mas lá na Sagrada Escritura diz assim, que um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse o quê? Meu pai, me dá parte da herança que me... Poucos dias depois, juntando tudo que era seu, ele partiu para um país distante. A palavra distante, aí na Sagrada Escritura, quer dizer distante do pai, distante da mãe, distante da família, distante daqueles que nos amam verdadeiramente, né? Então, partiu para um país distante. Ele queria distância. Então, ele queria esbanjar. Ele queria gastar aquilo que era a sua herança. O normal da herança é só depois, então, que os pais falecem, não é assim? Né? Então, a gente brinca dizendo assim, né? Que porco gordo e sogro rico só dá lucro depois que morre, né? Então, é só depois que morre. Mas o filho pródigo pediu o quê? Antes. Ele queria antes. Eu quero antes a minha parte. O pai questionou?
O pai simplesmente dividiu, né? Dividiu a herança. E ele então se foi. E ele se foi para o mundo, assim como hoje os filhos querem a herança. A herança quer dizer a vida. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ir aonde eu quero e com quem eu quero. Se distanciando do pai e da mãe. Então, quando nós nos distanciamos, nós vamos esbanjar aquilo que nós temos. Seja tanto em questões econômicas, como também na questão da saúde. Através, então, de um programa que não é de uma vida nova, mas de uma vida de pecado e de perdição. Enquanto você tem dinheiro na dependência química, nós temos muitos amigos, né? Você já viu um dependente químico de tabaco ficar sem fumar? Se um tem cigarro, ele divide com todo mundo, né? Então tem cigarro ali. Você já viu no boteco alguém ficar sem tomar uma pinguinha? Se um tem, o outro também toma, né? Então, esta é uma questão muito fácil, né, de fazer com que os nossos semelhantes vão aí entrando para o mundo da dependência. E assim foi com o filho pródigo, né? Que ele foi esbanjando tudo, até gastar tudo, e sobreveio, diz a palavra, naquela região um tempo de penúria. Sobreveio, né, um tempo de não ter mais a fartura e de começar a passar o quê? Necessidade. Ele começou a passar necessidade. E ele foi pedir então trabalho, depois de muita mendigância, né? Ele foi pedir trabalho lá na região e mandaram ele cuidar dos porcos. Ele queria comer a lavagem, mas até isso lhe era o quê? Negado. Era negado. Então não tinha. Mas para o filho pródigo, que começou a passar necessidade, ele começa a lembrar na sua memória da casa do pai, da casa do pai. Então lá no fundo do poço, ele começa a refletir e a rezar. E o que o filho pródigo diz? Ele diz: quantos empregados tem na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui passando necessidade. Quantos empregados tem na casa do meu pai, que tem alimento, que tem uma vida de fartura, e eu que sou filho, estou aqui passando necessidade. Para o dependente químico, para cada um de nós que sofremos no flagelo da dependência química, temos que tomar a mesma atitude do filho pródigo. Porque ele vai dizer na sequência aquela palavra-chave que nós já sabemos. Qual que é a palavra? Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Vou ao meu pai e vou dizer: meu pai, pequei contra Deus. Meu pai, pequei contra ti. Meu pai, já não sou digno que me trate como teu filho, mas me trate pelo menos como a um dos teus empregados. E aí ele começa um caminho de volta. Ele começa a voltar. Voltar para onde? Para a casa do pai. Ele já está arrependido. Ele está arrependido. Mas ele começa a voltar muito sem jeito lá para a casa do pai. Aqui é que vai entrar, né, a figura do pai misericordioso. E o pai misericordioso, aquele que dividiu os bens, é o pai misericordioso que também vai acolher. Se você der um passo em direção ao pai, o pai vai correr ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro, né? O pai que é misericordioso, ele vai ao encontro do filho. E se ele vai ao encontro do filho, né, o filho vem ao encontro do pai. E quando eles se encontram, o filho vai fazer o mesmo discurso. Qual o discurso que ele tinha decorado no caminho? Meu pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. O pai corre ao encontro, abraça o filho, né? Beija o filho e pede para os empregados trazer o quê? Uma túnica, um anel e sandálias. Túnica, anel e sandália. Para que o filho pudesse então voltar à vida e à dignidade, né? Voltar à vida, voltar à dignidade. Então ele é calçado, ele é vestido, ele de novo tem lá o selo da família,
através do anel, né, que o pai então lhe dá. Não satisfeito, o pai vai dizer assim: vamos matar um novilho e fazer uma festa. Então, por que fazer uma festa? Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Este meu filho estava morto. É o dependente químico. Ele está morto e ele volta à vida através então da pastoral da sobriedade e de todas as outras ações que a igreja e que as comunidades por este Brasil e pelo mundo afora têm para resgatar, para restaurar a vida das pessoas. Este meu filho estava morto e voltou a viver. E começaram então uma grande festa, né? O filho nem imaginava que ele ia conseguir que o pai fizesse esta maravilha na sua vida. Então você que é pai, você que é mãe, se você está sóbrio, você precisa trabalhar a misericórdia na sua vida para poder acolher aquele que está fragilizado, doente, semi-morto e voltar então para a vida. Temos que trabalhar todos os dias a necessidade de exercermos este amor misericordioso como agentes da pastoral da sobriedade. Entra agora então o filho mais velho, que chegando perto de casa, ele ouve o barulho da festa, o barulho da música, das danças, né? E manda um empregado perguntar o que estava acontecendo. O empregado retorna e diz o quê? É teu irmão que voltou, né? E teu pai mandou matar um novilho gordo para fazer uma festa, porque ele estava morto e foi encontrado são e salvo. O filho mais velho, então, tem uma teimosia em aceitar. Lembrando que Lucas no capítulo 15, lá no início, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, né? Da ovelha perdida, quando Jesus está falando para quem? Para os fariseus, para os doutores, né? E o filho mais velho representa um pouquinho assim esta dureza de coração, daqueles que conhecem a lei, que conhecem, né, a palavra de Deus, mas não aprenderam ainda a exercer um amor misericordioso para aquele que pecou, para aquele que vai voltar, retornar à vida. Como o filho resistiu, o pai vai ao encontro do filho mais velho. E ele vai fazer aí o discursinho que ele falou: meu pai, há quanto tempo eu estou contigo? E tu nunca me deixastes matar um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. E o pai diz o quê? Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Mas convinhamos fazer uma festa, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver. Isto é a pastoral da sobriedade. É trazer da morte para a vida. E trabalhar a família, aquela que vai na reunião e diz que não tem independência nenhuma, que só foi lá porque o filho, porque o marido, porque a filha, ou porque a esposa é dependente químico ou doente, né? Entender que você pode não ter a dependência química, mas ainda não aprendeu a exercer o amor misericordioso do Pai. Como família, nós precisamos dar este testemunho. Como família e como agentes, nós temos que ser os primeiros a correr ao encontro do irmão necessitado. O encontro do irmão que estava, como lá na parábola da ovelha perdida: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Ou na sequência, né, lá da mulher que perdeu a moeda: alegrai-vos comigo. Ela reúne as vizinhas para dizer, né, encontrei a moeda perdida. E a pastoral da sobriedade, nestes 20 anos, ela está então neste clima de alegrai-vos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. São milhares e milhares de pessoas, de famílias que foram restauradas pela ação da pastoral da sobriedade. E a pastoral da sobriedade, não somos nós que estamos aqui na frente, os mais antigos, né? Há décadas aí nesta pastoral. A pastoral da sobriedade é você. A pastoral da sobriedade é cada agente que lá na pequena comunidade, lá na base, ele vai fazer com que este amor misericordioso seja testemunhado.
E como eu falava então, nós fomos assim nos dissipando por este Brasil afora, fazendo acontecer esta realidade. Ainda temos muito e muito e muito que trabalhar, porque são milhares, são milhões de dependentes que precisam voltar para a casa do Pai, que precisam voltar então para a igreja. Mas a igreja tem que ser acolhedora, a igreja tem que ir ao encontro, né? Não adianta você ficar lá sentadinho só na reunião na terça ou na quinta-feira à noite, né? Esperando, vá ao encontro, saia, né? Se desinstale, né? Porque aquele que é profeta, e o agente é um profeta aí da pastoral da sobriedade, o profeta ele veio para incomodar. Se o profeta não incomoda, ele não é profeta. Ele está de acordo, né, com o sistema, de acordo com aquilo então que é a lei do menor esforço. Então o agente, ele tem que ser este profeta que vai ao encontro. E nós fomos encontrando aí neste caminho da pastoral da sobriedade, assim como eu fui contagiado pelo Bortolim, assim como eu fui contagiado pelo Padre Haroldo, por Dom Irineu, né, que chegaram lá e me chamaram para trabalhar, eu nem sabia para fazer o quê, mas graças a Deus, juntos, né, nós começamos a fazer parte do sonho de Dom Irineu e desenvolvemos este programa de vida nova, a nação do Padre João, da Ernestina, do Higino, da Silvane, não, nação do Espírito Santo. Nós trabalhamos, nós oramos, né, para que isso pudesse ser uma realidade. E no decorrer desta caminhada, nós encontramos aí pessoas que são profetas. Como dizia o nosso bispo, né, lá na primeira palestra, pessoas que são santas, né? E um dos santos que nós encontramos, né, foi o Padre Robério. Vem aqui, Padre Robério. Né, o Padre Robério é um dos santos, né, desta caminhada e que faz parte, né, desta pastoral da sobriedade. Padre Robério, né? O Padre Robério, ele vem somando nesta pastoral com a sua vida, com o seu testemunho. Sobriedade e paz. Graças a Deus, que bonito. Sou da Arquidiocese de Natal. 15 anos, dos 20 anos da pastoral da sobriedade, eu estou envolvido 15 anos. A partir da campanha da fraternidade de 2001, Vida Sim e Drogas Não, que foi uma campanha muito positiva no Brasil, deixou muitos frutos, muitas comunidades terapêuticas foram fundadas a partir deste momento. Então, nesses 15 anos, estamos nessa caminhada como coordenador, assessor lá da Arquidiocese de Natal, mas também como o assessor eclesiástico do Regional Nordeste 2, e agora na última semana foi então escolhido, indicado como assessor nacional, eclesiástico nacional. Então, como o Padre João foi dizendo, a gente vai então sendo edificado, construído nas funções dentro da pastoral, para poder levar essa mensagem ao Brasil. E aqui eu quero deixar um recado a todos. Não basta estar de pé, a gente precisa caminhar. Às vezes a gente tem notícia do dependente químico. Como é que está fulano? Está de pé, ou seja, não recaiu, mas continua egoísta, continua preguiçoso, continua mentiroso, continua desocupado, continua manipulando a família, e a família satisfeita porque ele não está bebendo ou porque não está usando droga. Não basta estar de pé, é preciso caminhar, é preciso servir, é preciso sair para servir, dar de graça o que de graça recebeu. O milagre que aconteceu na sua vida, meu irmão, minha irmã, você tem que falar dele para poder acontecer na vida de outros. E nada melhor do que o testemunho. E o testemunho do dependente químico, do que se recuperou do álcool, do que se recuperou de todos os outros vícios, essa é a bandeira principal da pastoral, porque você é a autoridade neste assunto.
porque você saiu da morte para a vida, você estava perdido, foi encontrado, aceitou a festa e agora precisa dividir esta festa com os outros, aceitando o convite da igreja para ser discípulo e missionário da sobriedade. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que já conseguiu ir para o abraço do Pai, voltou para a misericórdia do Pai, seja esse testemunho vivo. E principalmente o jovem evangelizado, ele tem que evangelizar o outro jovem. Quando um jovem sai da dependência e vai falar sobre a vitória de Deus na sua vida, ele vai atingir muito mais, muito mais. Então, não basta estar de pé, é preciso caminhar, ir ao encontro do outro para servir. Com a sua luz que está acesa, você vai acender, então, a luz dos outros. E assim nós vamos contagiando o mundo inteiro com as atitudes novas. Outra coisa que eu gosto de lembrar é que sem conversão não há recuperação. Sem conversão não há recuperação. E a conversão faz a gente voltar para Deus. Quando a gente volta para Deus, está resolvido. Porque dos braços de Deus, nós somos enviados para a missão. E a missão é resgatar vidas. A missão é propagar o amor de Deus, que eu fui contagiado e salvo por Ele. Apresentar essa esperança para o outro, essa esperança viva que contagia. Então, prestemos atenção a isso. Não basta estar de pé, é preciso caminhar. E sem conversão, não há recuperação. Porque às vezes a pessoa se recupera, mas não segue Jesus Cristo. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, agente da pastoral, vai depender do nosso trabalho. Que temos que apresentar Jesus de uma maneira muito firme, como propósito da vida da gente, como ideal da vida da gente, e ser essa ponte que o Papa Francisco tanto fala. Não, ele diz assim, muros não, ponte sim. Precisamos ser ponte, fazer a ponte para levar então a pessoa ao encontro com Deus. E quando a gente se encontra com Deus, a saída acontece. Popularmente a gente escuta muito, no terrorismo do pai e da mãe, começa a dizer assim, porque meu filho, só tem 2 saídas para você. E quais são as 2 saídas? Morte e cadeia. Aqui a gente apresenta que tem uma terceira saída, e é por causa dessa terceira saída que nós estamos aqui. Qual é a terceira saída? A cura, a libertação, não é? Voltar para o abraço do Pai, é a sobriedade. Essa é a terceira saída. Para a gente então não continuar fortalecendo o terrorismo do medo, da pedagogia do medo. Mas a gente tem que ir com a pedagogia da esperança e com a pedagogia do amor. Portanto, aqui, aproveito para deixar um abraço muito especial para todos vocês que conseguiram vir. Tem tanta gente que gostaria de ter vindo, mas não conseguiu estar aqui. E daqui a gente vai ser enviado como discípulos missionários da sobriedade. Não desistam da missão. E a missão boa é a missão difícil. Missão boa é missão difícil. Quanto mais difícil, mais o fruto será grande na vida de todos nós. Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E é por isso que nós estamos nesta pastoral, né? Porque não é a mais fácil, talvez a mais difícil lá da nossa comunidade. Mas nós nos consagramos, né, para sermos um agente da pastoral da sobriedade. Outro santo foi o Padre Krieger, né? Padre Krieger, que veio então nesta caminhada e junto com a gente ele ajudou a desbravar, né, este Brasil aí, né? Que bom a gente poder estar aqui, né, e sentir que desde 2001, né, a gente vem caminhando com este Jesus
que liberta. Jesus que não escraviza. O lema da minha ordenação sacerdotal é Isaías 41:10. Mas um pouquinho antes diz assim: eu sou teu servo, eu sou o servo. Aí depois eu peguei o meu lema: nada temas porque eu estou contigo. E eu recebi um fax um dia, do meu bispo dizendo assim: vai ver o que é essa pastoral. Vai ver o que é. E eu estou até hoje, não mais na coordenação nacional, mas trabalhando junto com as pessoas, fazendo com que realmente Jesus Cristo seja o meu preferido. Quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para minha irmã, quando eu me relaciono com as pessoas e naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso, nesses anos todos, eu tenho dedicado e me esforçado para ser aquilo que o bispo é, um pouco santo. E quando a gente começa a se tornar um pouco santo, a gente também começa a se tornar um pouco esquisito para os outros, porque a gente começa a questionar também os outros. A santidade sempre questiona o outro. Quem não é santo e quem não procura santidade, não questiona ninguém. Por isso que a profecia também, quando não há mais profetas, e no Brasil nós estamos vendo uma era de poucos profetas, não só de padres, vou falar de padres, mas leigos. Estamos vivendo no tempo do laicato, Então nós estamos vivendo a falta de profetas. Profeta é aquele que anuncia e é aquele que denuncia. Anuncia o quê? Que o Salvador está aí para mudar a vida sua. Mas também denuncia as injustiças que estão acontecendo. Anuncia que tem um projeto, como disse o Padre João, a Pastoral da Sobriedade tem um projeto. E esse projeto, se a gente colocar em prática e fazer o projeto acontecer nas nossas comunidades, e isto vai acontecer muitas mudanças. A gente vê lá na Diocese de Blumenau, mais de 7 paróquias envolvidas, com mais de 7 grupos de autoajuda. Claro que podia ter muito mais, como diz o Padre João Seconello. Nós precisamos desbravar muito mais caminhos, muito mais morros e montes, Mas é preciso que a gente faça essa pastoral acontecer ali, na minha comunidade, procurando buscar, na medida do possível, a formação, aquilo que o Padre João nos introduziu, nos passos, porque senão como é que eu posso anunciar aquilo que não conheço? Como é que eu posso amar se eu não amo a Jesus? Se eu amo a Jesus, eu amo aquele que está caído no meu lado. Então eu junto, eu boto no meu animal, eu pago as despesas para ele. Eu me comprometo, eu me lameio, como diz o Papa Francisco, Eu comprometo os meus dividendos com este. Eu não fico apenas olhando, porque para muitos é mais fácil ficar olhando. Então é preciso a gente ser estes anunciadores que aprendem na prática e depois justamente no dia a dia do grupo e depois vão ao campo na ação, Aí é este hospital campanha, onde a gente vê que o mundo vai se articulando, os maus vão se articulando cada vez mais, os maus, aqueles que são maus vão se articulando, e eles são as serpentes, e nós que somos do bem, também precisamos nos articular, não podemos nos desarticular, precisamos nos unir, nos articular, nos reforçar,
né, reconstruir a nossa história. Muitas vezes ficaram pelo caminho nestes 20 anos. Então precisamos nos rearticular novamente, nos formar novamente. Por isso que vocês estão junto conosco agora, neste encontro novamente. Não fazendo festa, mas nos formando e buscando realmente um revigoramento para que nós possamos continuar a nossa atividade, especialmente com o nosso testemunho, que é muitas vezes difícil a gente testemunhar a sobriedade dentro da comunidade da gente. Quando a gente vai a uma festa, né, os meus amigos dizem assim: o Padre Krieger não toma. Padre Krieger não toma. Mas eu olho lá no meu guarda-roupa, eu vejo, tem camisa demais, eu pego aquelas camisas demais. Tem calças demais, eu pego aquelas calças demais, né? Eu pego aquele sapato que eu ganhei 3, eu fico com 2, porque usa um. Outro dia uma senhora disse assim: padre, mas o seu sapato está muito velhinho. E estava mesmo, já estava acabando. Eu disse: então a senhora faz assim, a senhora me dá outro. Aí ela me deu outro, aí eu consegui tirar um fora. Sobriedade é difícil. É difícil você chegar com os padres, seus amigos, você sentar à mesa e você tomar água. Aí eles dizem assim: lá vem o padre da sobriedade. É difícil você fazer uma festa na sua igreja, como na minha igreja. Na minha igreja, graças a Deus, São Pio X, nós não temos bebida alcoólica. Isso é bom, uma salva de palma. Não temos bebida alcoólica. Não temos. E não foi imposição da pastoral da sobriedade, porque nós não podemos impor nada. Mas nós precisamos, pelo testemunho, dizer às pessoas, para os casais, dizer a eles: vocês querem os seus filhos, né, dependentes? Vocês querem seus filhos nas drogas? Vocês querem os seus filhos, né, nesta vivência desenfreada da bebida especialmente? Vocês querem por aí? Então vamos continuar com álcool nas nossas festas. E fomos conversando sobre isto até que tomamos a decisão unânime de realmente em todas as nossas comunidades não ter mais bebida. Mas isto é um esforço que cada um de nós tem que fazer a partir de si. Porque eu não posso me permitir falar para vocês e depois chegar em casa, abrir a geladeira, um calor danado e eu dizer: uma geladinha, que coisa boa. Olha o contra-testemunho. E tem muita gente na sobriedade que faz isso, escondidinho por debaixo do pano, né? Os falsos profetas. Não estou acusando ninguém não, né? Ou a gente faz ou a gente não faz. Ou a gente é ou a gente não é. Jesus diz que o quente é quente ou morto. O morno a gente vomita. Ou tu é quente ou tu é frio. Esse negócio de dizer, né, mais ou menos, não. O padre é um pouco, como é que se diz? Eles dizem, o padre é meio radical. Radical, o raio que o parta. Desculpe, ai meu Deus do céu, falei bobagem. Mas Jesus foi radical. Jesus foi radical na sua opção. Jesus morreu por mim. Então como é que eu não posso ser profeta hoje neste mundo? Tenho que ser. E tenho que rezar para que haja mais profetas. O mundo não pode nos vencer. Nós temos que vencer o mundo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E Ele não nos ensinou a ser homens e mulheres derrotados. Se Ele ficasse lá no túmulo, Ele seria um derrotado. Mas Ele ressuscitou para mostrar para você, para cada um de nós, para mim, que eu também sou um ressuscitado. Nós todos podemos fazer a ressurreição acontecer e podemos fazer deste mundo que está aí um mundo diferente. Um mundo diferente, o mundo dos ressuscitados, que não precisamos da morte
diante de ti, e botei a morte e a vida. Padre João repetiu o texto de Deuteronômio. Eu também gosto desse texto. Então nós podemos escolher cada vez mais a vida de verdade, e sermos esses mensageiros da vida, e se juntarmos, cada um se ajudando, não ficar sozinho. Está fraco? Peça ajuda do seu irmão. Está desanimado? Peça ajuda do seu irmão. Não desanime. O Senhor está contigo. Ele conta contigo. Amém? Só por hoje, né, Padre Krieger? Então, só por hoje nós podemos ser sóbrios. Como diz o Padre Krieger, sozinho eu não consigo, admito minha dependência, né? Sozinho eu não consigo ser sóbrio. Nós precisamos uns dos outros. E nessa caminhada nós fomos encontrando estes santos, e são tantos santos e santas que estão aí, né? E nós nos alegramos com cada um de vocês. Mas temos também a Denise, né? A Denise lá do Rio de Janeiro, que é coordenadora e ela é vice-coordenadora nacional, e também tem o seu testemunho, a sua caminhada, né? Juntamente então com a nossa irmã Santa Denise aqui. Sobriedade e paz. Sobriedade e paz. E nessa caminhada dos 20 anos, né? Eu não tenho 20 anos de caminhada, mas eu conheci a pastoral em 2001. E eu digo que eu tinha uma fala muito interessante, que eu dizia que foi a pastoral que eu escolhi, que eu encontrei. E hoje, assim, vendo essa caminhada, vendo esse dar certo que acontece na pastoral, porque quando eu entrei e testemunhei tantas vidas, tantas restaurações, eu digo que é uma pastoral que dá certo e que funciona, não é? Dá certo ou não dá? Funciona ou não funciona? Os nossos grupos de autoajuda, funciona ou não funciona? Porque a gente testemunha isso acontecer na nossa vida, não é? Então, assim, nessa caminhada de 20 anos, a gente vê tanta gente vindo aqui falar, né, que começou, que idealizou, que sonhou, que rezou, e saber que a gente estava aí sentado desde o primeiro acampamento, assistindo tanta coisa, aprendendo tanta coisa, e a gente descobrir que a gente faz parte dessa pastoral. A gente pode estar aqui, né, no palco, junto com o Padre João, Ana Godoy, Dom Fernando, mas somos todos pastoral da sobriedade. Fazemos isso acontecer pelo Brasil inteiro. A gente vê isso acontecer nas pequenas salas, a gente vê isso acontecer num pequeno lugarzinho ali na nossa paróquia, e às vezes a gente não tem muito espaço, a gente reúne na grama do lado de fora. Está chovendo, não tem a chave, a gente reúne dentro do carro. A gente reúne onde tem espaço para que Deus possa atuar. Então, eu tenho visto nesses 20 anos, não nos 20 anos, mas no tempo que eu tenho desde 2001, Deus acontecer na vida daqueles que eu me encontro. E o nosso olhar tem que ser o olhar de Cristo. Isso que eu aprendi na pastoral. Ser agente da pastoral da sobriedade, ser pertencente a essa pastoral, tem que ter um humor muito bom, muito grande, é muita alegria que a gente tem que passar para frente, é muito amor, é muita perseverança. E é isso que eu me proponho a ser na pastoral, por quem eu encontro. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente é um pouco rabugento, às vezes a gente está mal-humorado, mas a gente tem aquele passo reparar. Então a gente chega aqui e repara os males que a gente fez. Então, que a gente possa ser uma grande esperança por esse Brasil. Sejam muito bem-vindos a essa pastoral, quem está chegando agora. Sobriedade e paz. E na pastoral da sobriedade a gente diz: me ame quando eu menos mereço, porque é então quando eu mais... Me ame quando eu menos mereço, porque é então quando eu mais preciso. Então, o dependente, o doente, aquele que está longe, né? Está à margem, ele precisa ser amado. Nós precisamos, então, provar que vivemos a experiência do amor e da misericórdia. E santa de caminhada desde o começo, há 20 anos, né? A nossa irmã Ernestina. Vem aqui, Ernestina. A Ernestina, que todos nós conhecemos, né?
e que ela está aí nesta caminhada junto com a gente. Nós trabalhamos junto desde 1990. Desde 1990, eu e Ernestina trabalhamos juntos aí na pastoral, na paróquia, lá na ONG que nós temos. Então nós estamos nesta caminhada. E o exemplo, a perseverança da Ernestina, da Silvane, que não está aqui, é que assim nos impulsiona a continuar nesta caminhada, nesta missão da pastoral da sobriedade. Ela nunca esmoreceu. Ou se esmoreceu, então pelo menos fingiu bem e sempre foi ali um alicerce, né, um testemunho para nós da pastoral. Fala aí, minha irmã. Sobriedade e paz. E eu vou falar do jeito que eu aprendi a falar e do jeito que nós também aprendemos a falar. Nessa caminhada de serviço, que não é uma caminhada de serviço só meu, é uma caminhada de serviço nosso. E nenhuma das reflexões do passo servir vai expressar aquilo que nós somos, aquilo que cada agente da pastoral da sobriedade é. Então, diz assim, nessa reflexão: servir gratuitamente a Jesus na comunidade é servir o irmão. Olhar para este irmão não apenas com os olhos humanos, mas com o olhar amoroso e misericordioso de Jesus, que vai além das aparências e contrapõe muitas vezes os valores, os nossos valores pessoais e os valores da sociedade. Vamos refletindo sobre isso. Nós trabalhamos em contraposição com os valores que estão sendo implantados na sociedade. E a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Pois, se amamos somente aqueles que nos amam, não teremos recompensa nenhuma e até os traficantes, os bandidos, os corruptos amam e protegem os seus. Ser cristão, ser agente da pastoral da sobriedade, é fazer o diferente. Fazer como Jesus nos ensina no Evangelho, quando Ele diz: amem os inimigos, amem os pecadores, amem os que lhes fazem mal, os que odeiam vocês. Amem aqueles que os amaldiçoam e rezem por aqueles que vos caluniam. Somente uma pessoa em sobriedade poderá entender essa dimensão do serviço, essa dimensão do nosso serviço. Esse serviço e essa palavra e esse exemplo que nós temos que dar para os familiares. Essa orientação que nós, agentes da pastoral da sobriedade, temos a obrigação. Pois, a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que mesmo vendo seus malfeitores, sempre no silêncio e no serviço, orou e intercedeu pela conversão de cada um deles, a fim de que eles acreditassem no poder restaurador do projeto de Jesus libertador. Essa é a nossa missão. E é na gratuidade que nós, todos nós, agentes da pastoral da sobriedade, dependentes da sobriedade, porque nós precisamos da sobriedade para alcançarmos a santidade, e como agentes da pastoral da sobriedade, é assim
que nós precisamos servir nossos irmãos, pois a bondade, a misericórdia de Deus é para todos, é para os bons e para os maus. Amém? Sobriedade e paz. E assim nós temos aí tantos de vocês e todos nós que têm a sua história, que têm o seu testemunho, aquilo que nós vamos testemunhando lá na base para que este projeto da pastoral possa acontecer. Hoje nós já estamos aí com mais de 2.000 grupos de autoajuda, né? Então, graças a Deus, né? Agora, se você olhar 2.000 e quantos agentes tem aí, cada grupo, 4, 5. Nós somos hoje aí uma força viva de mais de 10, 12 mil agentes por esse Brasil. É uma alegria ou não é? É uma alegria. Salva de palmas aí para os agentes, né? Da Pastoral da Sobriedade. Da Pastoral da Sobriedade. Nós sabemos que nós não precisamos de aplauso, né? Dom Irineu sempre contava aquela piadinha, né? Qual é a primeira lição da mãe do pernilonguinho? O que ela diz? O que ela diz? Meu filho, toma cuidado com as palmas, né? Lembra, né? Que Dom Irineu sempre falava isso. Toma cuidado com as palmas, porque ela pode nos matar, ela pode nos sufocar, nos envaidecer, como agentes da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade, ela não é do Padre João, ela não é da Ana Godoy, de todos nós aqui que estamos na frente do nosso bispo Dom Fernando. A pastoral é de todos nós. A pastoral é sua, a pastoral é da comunidade. A nossa igreja tem que servir, né? Tem que servir. E se nós olharmos para aquela que nos acompanha, a nossa mãe, a Nossa Senhora, então, da Piedade, ou Nossa Senhora das Dores, né? Lembra da imagem, não lembra? A Nossa Senhora, a mãe de Jesus, acolhe Jesus morto nos braços. A Pastoral da Sobriedade, a igreja tem que fazer a mesma coisa, tem que acolher aquele irmão que está semi-morto nos braços. Nós somos a igreja, e a igreja só serve para servir. Se a igreja que somos nós, os batizados, não servirmos aos nossos irmãos, aos mais necessitados, nós não servimos para nada. A igreja só serve para servir. Se nós não servirmos, nós não servimos para nada. Então não adianta ter uma grande estrutura lá na paróquia, estrutura física. É necessário ter uma grande estrutura de evangelização, de ir ao encontro daquele que precisa da ajuda, daquele que mais sofre lá na nossa comunidade. E nós não podemos continuar como igreja nos distanciando daquilo que é o sofrimento da nossa comunidade. Quando morre alguém lá na nossa comunidade, lá na nossa paróquia, por causa da violência, por causa aí do narcotráfico ou coisa semelhante, né? A gente tem que tomar uma consciência, qual que é? Mataram um filho da comunidade. Mataram um filho da igreja. Não é uma pessoa distante, matar alguém bem próximo aqui da gente. E o que nós, igreja, estamos fazendo aí por estas pessoas? O que nós, igreja, estamos fazendo por esta família que chora a morte de um filho, e esta morte de um filho que foi ceifada lá no início da sua juventude? Nós, igreja, não podemos nos calar. Nós, igreja, temos que ir ao encontro, como disse aí o nosso padre Krieger, ir ao encontro daqueles que mais sofrem, daqueles que mais precisam. Então a Pastoral da Sobriedade, ela tem que ir ao encontro da família aonde nós sabemos que tem alguém que é dependente químico. Nós precisamos ser esta igreja acolhedora, esta igreja que vai lá ao encontro do nosso irmão, da nossa irmã. Nós não podemos, como eu disse antes, ficar apenas lá na paróquia. Nós precisamos sair e ir em tudo aquilo que é o território da nossa paróquia.
Se você não vai, o irmão evangélico vai. Se você não vai, os outros vão. E nós também precisamos anunciar e testemunhar Jesus Cristo através aí do nosso testemunho. E lá na nossa paróquia, lá na nossa comunidade, pode ter a Pastoral da Sobriedade, pode ter então tantos outros grupos e movimento, pode ter o AA, o NA e tantos outros, e tantas outras pessoas e outros movimentos que estão aí para resgatar a vida. Nós não precisamos ficar aí discutindo com aqueles que querem a mesma coisa. Disse Jesus, quem não está contra nós está a nosso favor. Né? Então estes irmãos e nós todos juntos, aí com as comunidades terapêuticas, quanto por cento será que nós atendemos dos dependentes químicos? Uma minoria, uma minoria. Nós sempre falamos assim, né? Não briga com aquele irmão que quer a mesma coisa que você. Evangelizar, anunciar, cada um do seu jeito, né? Porque nós temos aí tantos milhões de dependentes químicos. Numa linguagem mais popular, tem bêbado para todo mundo. Não é assim? Tem bêbado para a pastoral, tem bêbado para o A, tem bêbado, né? No sentido assim, mais popular, né? Então nós precisamos saber que eu tenho que fazer a minha parte. Que se Jesus me deu esta missão de ser um agente da Pastoral da Sobriedade, e se eu fui lá, fiz os encontros, se eu fiz então o meu doutorado, lá perseverando nas reuniões de autoajuda, é porque hoje eu preciso evangelizar. É porque hoje eu preciso então anunciar Jesus para os nossos irmãos. Porque nós somos evangelizadores, nós somos anunciadores do Evangelho. Talvez você não tenha o dom de falar, de proclamar, mas você tem o dom do serviço, de estar a serviço da nossa comunidade, a serviço aí dos nossos irmãos e irmãs lá na nossa paróquia, lá na nossa igreja. A nossa pastoral não é uma pastoral de multidões, quem dera se fosse, mas é uma pastoral do dia a dia e só por hoje, e amanhã de novo só por hoje. O nosso programa de vida nova, ele só dura hoje e amanhã tudo de novo. E amanhã nós recomeçamos só por hoje, só por agora, na ação do Espírito Santo, é que nós vamos aí levando esta caminhada. No decorrer desta caminhada, nós encontramos tantas pessoas, assim como encontramos a dona Ana Godoy. Dona Ana vem aqui. A dona Ana, quando eu conheci a dona Ana, ela foi lá como uma pessoa que foi numa reunião, porque ela já falou, deu um testemunho que o Bortolim, né, que ela ouviu falando, né? Ela vai falar que ela fala melhor que eu, né? É a nossa mãezona aqui da pastoral e ela vai dizer como ela começou essa pastoral. Eu estava num dia de muito desespero com os 2 filhos dependentes químicos e eles tinham sido detidos, né, porque eram menores. E eu em casa sem saber o que eu ia fazer. Aí eu escutei o Bortolim falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí eu disse que ele era doido. Como existe alegria em dependência química? Falei, esse cara não conhece nada disso, ele nunca sofreu. Ele não sabe o que é ter um filho dependente, levando tudo de casa, dando problema. E eu fiquei curiosa daquela fala, né? Fui lá ver, tinha um 0800 ainda, na manhã seguinte eu telefonei. E comecei a minha caminhada. Depois que eu me reequilibrei na Pastoral da Sobriedade, eu consegui tirar meus filhos. Graças a Deus. Então eu consegui. Quando a família... Que às vezes muitas famílias pensam que tem que começar pelo dependente químico. E muitas vezes nós é que temos que começar. Se nós nos equilibramos, nós conseguimos ver uma saída. Porque quando a gente está desesperada, a gente não vê saída nem em Deus, como ele falava. Não é isso? Então, o que eu falo hoje pelo Brasil afora, comece por você, que ele vai atrás. Comece por nós. Modifica você, que o mundo fica modificado.
A gente fala menos, a gente xinga menos, a gente entende melhor, a gente reza mais. E eu conheci a pastoral em 2001 dessa forma. E olha onde eu cheguei. É o que todos vocês também podem chegar. Todos vocês um dia podem estar aqui onde eu estou. Não é isso? A gente tem que acreditar que se deu certo para mim, vai dar certo para você. Quando eu perdi um filho, desse que tinha sido recuperado, o que eu pensei? E hoje eu vi um testemunho maravilhoso de uma mãe, que ano passado ela perdeu o marido. Quando eu chegava lá, ela só pensava no que eu tinha falado aqui. Eu devolvi para Deus aquilo que Ele me colocou para guardar. Eu tinha cuidado até aquele momento. A partir dali, Deus passou a cuidar. Então, é dessa maneira que a pastoral nos ensina. É aceitar as adversidades da vida. Ver com os outros olhos. Rezar. Amar mais. Se cuidar também mais. Certo? Pois é, Padre João, obrigada por esse momento. E Dona Ana, estando doente ou não, ela não transparece, mas ela vai. Ela vai como profeta, ela andou por esse Brasil afora, assim como a Ernestina e tantos outros, sem medo, foram proclamar, foram anunciar e continuam proclamando e anunciando Jesus Cristo libertador. Agora também nós não podemos trocar a droga, a dependência, por uma droga assim de evangelização. Tem que ser um Jesus o quê? Libertador. Nós precisamos ser libertos e libertar, ajudar a libertar os nossos irmãos. Não somos nós que libertamos, é Jesus quem liberta, Mas como agente da pastoral da sobriedade, nós sabemos que Jesus nos fala: ide de 2 em 2 nos lugares aonde eu indicarei, aonde eu mostrarei para você ser agente da pastoral da sobriedade. Se nós assumimos aí ser um agente da pastoral, é porque nós estamos envolvidos em promover a vida, em promover a dignidade dos nossos irmãos e irmãs. Então, jamais desista. Não desista e, como disseram antes, vai procurando motivação com outro agente. Vai procurando motivação através do testemunho. E se nós testemunharmos só por hoje, cada dia mais, teremos aí então um batalhão de pessoas sóbrias. Quem mais evangeliza é aquele que estava lá morto e voltou a viver. Vamos ficar de pé um instantinho e nós conhecemos aí os 12 passos da pastoral da sobriedade. Quais são? Admitir, entregar, arrepender-se, cantando então: admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Outra vez: admitir, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Bem rapidinho agora: admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, servir, celebrar e festejar. E viva os 20 anos da pastoral da sobriedade. Viva os agentes da pastoral da sobriedade. Só por hoje, na graça e na bênção de Deus. Que Deus continue a derramar as suas forças, o Espírito Santo para cada um de nós, para todos os agentes, para continuarmos aí sóbrios e perseverantes, só por hoje, na graça
de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sobriedade e paz. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.